no livro de Levítico, capítulo 23. Levítico, capítulo 23, versículo 15. Glória a Deus. Amém? Levíticos 23, 15. Diz assim a palavra do Senhor: Contareis para vós outros desde o dia imediato ao sábado, desde o dia em que trouxerdes o molho da oferta movida, 7 semanas inteiras serão. Até o dia imediato ao sábado, contareis 50 dias. Então trareis nova oferta de manjares ao Senhor. Das vossas moradas trareis 2 pães para serem movidos, de 2 dízimas de 1 efa de farinha serão. Levedados se cozerão, são primícias ao Senhor. Amém? Feche teu olho mais um pouquinho. Querido Deus, eu louvo teu santo nome, Senhor, porque estamos aqui para ouvir a tua voz e para te adorarmos. E agora eu peço que tu venhas me usar como teu instrumento, que não seja eu falando, mas o Senhor. Que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu desapareça, Senhor, mas que o Senhor apareça na minha vida, na vida dos irmãos, na tua igreja. Fica conosco, Senhor, Espírito Santo querido. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Como vocês estão acompanhando, né? Nós estamos então fazendo a série das festas solenes do Senhor. E hoje então nós vamos ver a 4ª festa, que é a festa dos Pentecostes. Desculpe. Nós já estudamos sobre a Páscoa, sobre os pães asmos. Terça passada falamos sobre as primícias. E hoje então vamos falar a respeito do Pentecostes. O que é isso? Para que nós temos que observar essa festa? A festa do Pentecostes, então, ou Shavuot, como é falado no hebraico, ela acontece no dia 6 de Sivan, no calendário judaico, que para nós aqui é o nosso mês de junho. Amém, irmãos? Amém? Então é o nosso mês de junho, mas para eles é o mês de Sivan. E essa festa, então, acontece no dia 6 desse mês de Sivan, e ela tem o objetivo de celebrar a saída do povo de Israel do Egito, quando eles deixaram de ser escravos, e também celebrar o recebimento da lei, dos 10 mandamentos que o Senhor passou para Moisés no monte Sinai, né? Amém? Então esse é o significado da festa. Por que da festa? Mas como nós já vimos e já falamos várias vezes, o Senhor Jesus cumpriu todas essas 4 primeiras festas, né? Nós vimos que Jesus cumpriu a festa da Páscoa com a sua morte na cruz, que ele cumpriu a festa dos pães asmos no seu sepultamento, que ele cumpriu a festa das primícias com a sua ressurreição. E hoje então vamos ver essa festa do Pentecostes. Mas de repente você pode dizer assim: mas pastora, Jesus cumpriu essas festas, só que a festa da Páscoa tinha a festa da Páscoa no povo judeu, eles celebravam isso, dos pães asmos, das primícias também. Então, Jesus cumpriu
certinho cada detalhe dessas festas. Mas quem sabe você possa dizer, eu nunca ouvi dizer que tinha Pentecostes ou descida do Espírito Santo, né, no Velho Testamento, porque nós sabemos que a descida do Espírito Santo aconteceu e está registrada no Novo Testamento, no livro de Atos, capítulo 2. Então você pode dizer, como que Jesus cumpriu uma coisa que aconteceu lá no passado, mas que não aconteceu? Né? Lá no Velho Testamento, não tinha o batismo com o Espírito Santo. Então como que Jesus cumpriu essa festa? Mas na realidade, irmãos, teve sim essa festa, esse Pentecostes, também no Velho Testamento, só que não é falado, não é ensinado, não é pregado, então por isso o povo às vezes fica sem saber disso. Mas o dia de Pentecostes então já acontecia desde que o povo recebeu a ordem de Deus, como nós lemos aqui em Levíticos capítulo 23. Então sempre aconteceu. Só que acontecia, aqui na nossa Bíblia já está registrado como Pentecostes. Mas no hebraico se chama Shavu, né? Ou Festa das Semanas, que é outro nome que se dá também para a festa de Pentecostes. Por quê que não se falava Pentecostes antes? Porque veja só, nos 300 últimos anos do Antigo Testamento, é que começou a se falar essa palavra Pentecostes. Porque Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa. E é uma palavra que vem do grego. Então, 300 anos, no finalzinho do Antigo Testamento, o povo grego dominava o mundo. E a língua grega, então, começou a ser falada. Lá no início, quando Deus passou a lei para Moisés, não era falado Pentecostes, mas era falado Shavu, ou Festa das Semanas. E depois, então, é que começou a ser chamado Pentecostes. Por quê? Porque o povo grego, né, governou o mundo naquela época, nos 300 últimos anos do Antigo Testamento. E aí a língua grega começou a ser falada, e o grego naquela época ficou como o inglês é hoje. Né? Hoje, a maior parte do mundo fala o inglês. Né? E naquela época era o grego. Então a palavra Pentecostes começou depois. Mas quando Deus passou essa lei, então, para Moisés, era chamado de Shavuot, ou Festa das Semanas. Por quê? Porque quando terminava a festa das primícias, que nós vimos semana passada, que era quando o homem judeu levava o molho de cevada, né, para ser apresentado ao Senhor, movido ao Senhor diante do templo. Quando terminava essa festa, já começava a se contar, então, esse tempo, essas 7 semanas, para se comemorar o Shavuot, ou a festa das semanas, ou o Pentecostes, que é tudo a mesma festa, é tudo o mesmo nome. Então, veja só, Deus ordenou que no final das primícias já se começava a contar esses 50 dias. Porque Pentecostes significa 50 dias depois da Páscoa, no grego. Né? Então veja só, essa festa, na realidade, foi comemorada pelo povo judeu quando eles estavam no deserto e quando eles atravessaram o Mar Vermelho. Quando eles atravessaram o Mar Vermelho, veja só, depois de passarem pelo Mar Vermelho, a nação de Israel viajou no deserto por 47 dias, até chegar ao Monte Sinai. E quando eles chegaram então no Monte Sinai, Deus falou para Moisés, diga para o povo
se preparar nesses 3 dias, porque ó, eles caminharam 47 dias, a festa era 50 dias depois da Páscoa. Então faltavam 3 dias para completar os 50 dias. Amém? E Deus disse para Moisés, diga para o povo se preparar, se santificar, se purificar, porque eu vou falar. E tem que haver preparação, santificação para se ouvir a voz de Deus. Amém, irmãos? Então veja só, o total então de quando eles saíram, né, que eles atravessaram o Mar Vermelho, até a festa do Pentecostes, então, foi contado 50 dias. E quando eles atravessaram o Mar Vermelho, o povo judeu tem essa travessia deles do Mar Vermelho como a ressurreição. A palavra de Deus nos ensina isso, que no momento que eles atravessaram o Mar Vermelho, foi a ressurreição do povo judeu. Que ali, então, na realidade, começou a nação de Israel. Eles saíram do Egito, atravessaram o Mar Vermelho, com o significado de terem sido batizados no mar, morreram então para a velha vida, foram ressuscitados. Então começou-se a contar esses 50 dias, e você já vai entender o porquê da ressurreição quando eu falar lá na frente da ressurreição de Jesus. Tá? Então veja só, o povo do Egito, eles estavam agora livres de Faraó, estavam livres do Egito, mas a liberdade, irmãos, quando a gente tem liberdade e não tem uma direção a seguir, pode acontecer 2 coisas. Pode acontecer que essa liberdade que a pessoa tenha leve ela para a escravidão do pecado, porque é livre, faz o que quiser, mas não tem uma direção, um caminho a seguir. Isso acontece conosco. Quantas são as vezes que a pessoa diz assim, eu sou livre, faço da minha vida o que eu quiser. Realmente é livre no sentido de fazer o que quiser. Mas essa liberdade acaba levando para uma escravidão pior do que qualquer outro tipo de escravidão, que é a escravidão do pecado. Então o povo judeu estava livre do Egito, mas eles agora precisavam de uma orientação, de um caminho a seguir. Porque a liberdade então leva para essa escravidão do pecado, ou para uma liberdade verdadeira, quando se tem uma orientação de que caminho se deve seguir. E por isso, então, no final desses 50 dias, Deus entregou para Moisés a lei, os 10 mandamentos, que era a ordenança de Deus, que é a ordenança de Deus, que orienta a pessoa no caminho que ela deve seguir. Porque naquele tempo, eles estavam sem saber o que fazer. Cada um fazia o que achava que era correto. E quando Deus passou a lei para Moisés, então, aí eles começaram a ter orientação do que era certo e errado. E a partir desse momento, então, foi considerado a ressurreição de Israel. Eles ressuscitaram, eles começaram a viver. Então, veja só. Na entrega dos 10 mandamentos, na entrega da lei, quando Deus entregou a lei para Moisés, então, foi o primeiro Pentecostes, que não é falado. Quando se fala em Pentecostes, a gente pensa que é só lá no Novo Testamento, né? Que aconteceu depois que Jesus morreu, ressuscitou, e quando ele subiu ao céu, então ele enviou o Espírito Santo. Mas não. No Velho Testamento já tinha acontecido isso. Porque daí então Deus enviou o Ruach HaKodesh, que é o Espírito Santo no hebraico. Então o Espírito Santo foi enviado para o povo de Israel nessa época, depois da travessia do Mar Vermelho, quando eles então completaram os 50 dias, que foi depois da Páscoa. 50 dias depois que eles tinham celebrado a Páscoa. Então eles completaram os 50 dias e Deus, com a entrega da lei, dos mandamentos, Deus então concedeu para eles o Espírito Santo. Foi a primeira vez então que aconteceu o Pentecostes, que é a descida do Espírito Santo. Ficou claro isso, irmãos?
Amém? Ficou entendido? Amém? Então, o primeiro Pentecostes foi com a entrega da lei. A entrega da lei, e esse costume é seguido até hoje ainda. Essas festas solenes são realizadas até hoje lá em Israel. E durante essa festa, eles têm por costume consumir somente laticínios. Só o que vem do leite. Por quê? Porque eles dizem assim, os rabinos ensinam assim, que as palavras da Torá, que é a lei, Torá é a lei, né, são comparadas ao sabor do leite e do mel na boca da pessoa. Como assim? Nós sabemos que a palavra de Deus, ela é doce, ela é gostosa, ela nos dá alimento. Leite e mel porque é agradável. Então a palavra de Deus, ela é agradável na nossa língua, na nossa boca. E é por isso então que nessa festa, quando eles comemoram lá no dia 6 de Sivan, eles só consomem laticínios. Também nessa festa eles têm o costume de ler o livro de Ruth, né? Que representa a história ali da amizade de Ruth com a sua nora, né? Representa também que Boaz é o símbolo de Jesus. Eu não posso entrar nesse detalhe agora, senão eu não termino a respeito do Pentecostes. Mas só para você entender então que o livro de Ruth é lido nessa festa, tá? E o Pentecostes então é justamente a história, né, do amor, da amizade, da descida do Espírito Santo. E o Pentecostes, então, irmãos, para o povo judeu, ele trouxe um zelo maior a respeito da palavra de Deus. Ou seja, a lei de Deus, a orientação que ele passou para o povo, fez com que o povo tivesse um zelo maior, um amor maior pela palavra de Deus. Amém? A entrega da lei, então, foi considerado, como eu já falei, o nascimento do judaísmo. E nós podemos comparar essas duas coisas com o Pentecostes lá no Novo Testamento, que é o nosso Pentecostes de hoje, que foi a descida do Espírito Santo para nós, igreja. Nós podemos comparar, então, que o dia do Pentecostes, quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja primitiva, aumentou o zelo dos cristãos também pela palavra de Deus. Por isso que quando a pessoa aceita Jesus e começa a seguir o Senhor, e em seguida recebe o batismo com o Espírito Santo, ou é cheio do Espírito Santo, ela tem um zelo maior pela palavra de Deus. Ela começa a respeitar mais, ler mais a Bíblia, ela começa a amar a Deus, amar a palavra do Senhor, porque recebe esse zelo que vem do Espírito Santo. E a mesma coisa que foi considerado o nascimento do povo judaico no dia do Pentecostes, na entrega da lei, a igreja também, lá em Atos 2, é considerado como o nascimento da igreja, que é o nosso tempo hoje. Nós somos a igreja de Jesus. Nós nascemos como igreja no dia de Pentecostes, quando o Senhor Jesus, cumprindo a promessa que ele tinha feito, enviou o Consolador, enviou o Espírito Santo. Amém, irmãos? Então veja só, essas são as comparações entre os dois dias de Pentecostes. E o interessante é que as duas coisas aconteceram no mesmo dia. A entrega da lei foi no dia 6 de Sivan, a descida do Espírito Santo no Pentecostes no Novo Testamento também foi no dia 6 de Sivan. Então nós podemos entender que o Senhor Jesus cumpre tudo direitinho, sem falhar nada. Nós podemos ter a certeza então de que as outras 3 festas que faltam, o Senhor Jesus vai cumprir sem deixar passar nada. E de tanto que eu já falei aqui, agora eu quero perguntar para vocês, qual é a próxima que vai se cumprir? Trombetas. Trombetas é o quê? Arrebatamento.
Então nós temos que estar preparados para isso, porque a próxima festa a se cumprir é a festa das trombetas, que é o arrebatamento da igreja. Então veja só, o que nós precisamos entender do Pentecostes é isso. Já aconteceu no passado, por isso que as pessoas às vezes dizem assim, não, mas Jesus não cumpriu a festa do Pentecostes porque ele só enviou o Espírito Santo depois. No Velho Testamento não tinha isso. Tinha. No dia que eles receberam a lei, foi a descida do Espírito Santo para eles. Então foi considerado também dia de Pentecostes. Só que naquele tempo era chamado de Festa das Semanas, né? 7 semanas ou 50 dias. 7 semanas para completar, então, o dia de Pentecostes. E o Pentecostes, então, no Novo Testamento, né, Jesus falou a respeito do Pentecostes no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 16 ao 17, ele disse assim, que Deus enviaria o Consolador. Também no capítulo 15, 26 e 27, ele disse, quando vier o Consolador. Então ele estava falando justamente do dia do Pentecostes, agora no tempo da graça, Novo Testamento. Então por isso aconteceu, né, a descida do Espírito Santo. Jesus também deu uma ordem para os discípulos, que está escrito lá em Lucas 24, do 44 ao 49, que ele disse assim, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Veja só, Jesus, depois que ele ressuscitou, ele ficou 40 dias ainda aqui na terra, caminhando, conversando com os discípulos, 40 dias. Quando se completou os 40 dias, ele subiu ao céu. E antes de ele subir, ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Dali 10 dias que Jesus tinha subido para o céu, né, ou ascendido ao céu, então aconteceu o Pentecostes. Aí ele enviou o Consolador. 10 dias depois que ele tinha subido para o céu. Por quê? Porque se completaram os 50 dias. Os 50 dias depois da Páscoa. Amém, irmãos? Entendido isso? Então veja só, estão notando como Jesus cumpriu tudo? Como nas outras 3 ele cumpriu tudo exatamente, ele também cumpriu no Pentecostes. Sempre, sempre Jesus cumpriu. E por isso nós podemos acreditar que ele vai cumprir as outras 3. Um detalhe importante é que tudo aquilo que o povo judeu viveu lá ao pé do Monte Sinai, né, quando Deus estava falando com Moisés, diz que houve relâmpagos, trovões, barulho de trombeta, muito barulho que o povo não suportou. Né? Porque o povo tinha dito assim, Moisés, por que Deus fala só com você e não fala conosco? Às vezes as pessoas murmuram tanto, né? Por que Deus fala só com certas pessoas e não fala comigo? Mas olha só, eles falaram isso para Moisés e Deus disse, então mande ele se purificar e se preparar, mas que ninguém encoste no monte, porque se encostar no monte, seja homem, ou melhor, ser humano ou animal, vai morrer. Então Deus disse, manda ele se preparar que eu vou falar. E eles não suportaram ouvir a voz de Deus quando Deus falou. Tanto que quando Deus falou e eles ouviram, né, o barulho, ou os trovões, os relâmpagos, eles ficaram com tanto medo que eles gritaram e disseram, não, Moisés, deixa Deus falar só com você mesmo. Depois você transmite para nós o que Deus falou. Eles ficaram com medo. Né? Por quê? Porque Deus, quando Deus fala, né, falou aqui no Antigo Testamento, ele falava com trombeta, com trovão, e hoje ele fala para nós, mas hoje ele fala através da sua palavra que foi escrita.
Então hoje nós podemos entender assim, se Deus ainda continuasse falando da maneira que ele falava com Moisés, teria muita gente que desmaiaria de susto, né? Porque tem que estar preparado para ouvir. Então por isso Deus nos deixou a Bíblia, nos deixou a sua palavra, para que nós possamos ouvi-lo sem ficar com medo. Por que que Deus é assim? Porque Ele é o Todo-Poderoso. E Ele disse, ninguém encoste no monte, só Moisés pode subir, né? Por quê? Porque Moisés foi o escolhido de Deus para tirar o povo de lá do Egito e depois ensinar para eles o caminho do Senhor. Então Moisés, Deus disse, você sobe, Moisés, mas qualquer um que encostar no monte, seja homem ou seja animal, vai morrer. Então hoje nós temos a palavra de Deus e o mesmo então que aconteceu lá no Velho Testamento, com barulho, com trovão, com demonstração de poder, aconteceu no dia de Pentecostes lá de Atos 2. Quer ver? Vamos ler o que está escrito em Atos 2? Abra a tua Bíblia. Livro de Atos, capítulo 2. Vamos ver o que o Senhor nos fala aqui. Atos, capítulo 2. A descida do Espírito Santo. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falassem. O mesmo que aconteceu com demonstração de poder lá no Monte Sinai, quando Deus deu a lei para Moisés e para o povo, aconteceu aqui no dia de Pentecostes. Já no Novo Testamento, depois que Jesus tinha ressuscitado e subido para o céu. Que ele disse, eu vou para que o Espírito Santo possa vir. Então o que é que aconteceu? Veio do céu um som como de um vento impetuoso, quer dizer, um barulho. E veio língua de fogo, e veio demonstração de poder. Então o Espírito Santo desceu sobre todos que lá estavam. E a Bíblia nos informa que eram 120 pessoas que estavam lá no cenáculo, nesse momento aqui, e foram batizados com o Espírito Santo. Então 120 pessoas receberam o batismo com o Espírito Santo naquele dia. E se você quiser conferir depois, bom, já vamos ler, estamos aqui em Atos mesmo, Atos 1:15, só uns versículos atrás. Para você ter certeza de que eram 120 pessoas, diz assim, naqueles dias levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Amém, irmãos? Então, a igreja, nesse tempo aqui, tinha 120 pessoas. E com a descida do Espírito Santo, se converteram 3.000 pessoas no mesmo dia. Então, quem convence o ser humano do pecado é o Espírito Santo. Depois que eles receberam o batismo com o Espírito Santo, as outras pessoas que viram o que aconteceram com eles, se converteram. Naquele mesmo dia, 3.000 pessoas se converteram ao Evangelho de Jesus. Então, é o Espírito Santo quem faz a obra. Nós pregamos, nós seres humanos pregamos. Eu, você, nós pregamos. Mas eu não posso convencer o teu coração do teu pecado. Eu não posso convencer o teu coração de algo que você precisa mudar na tua vida. É o Espírito Santo que faz isso. É só Ele que pode. E a palavra de Deus nos diz também que não é nem por força nem por violência, mas pelo Espírito Santo do Senhor. Então é o Espírito Santo que faz a obra. E o Espírito Santo,
fazendo a obra, ele transforma. Ele transforma a vida da pessoa, ele transforma a vida da nação. Né? Se o Brasil hoje, se todos se dobrassem diante do Senhor, o Brasil seria um outro país. Mas, infelizmente, né, muitos se acovardam e não falam de Jesus, e isso impede que a bênção cresça no nosso país. Porque se o Espírito Santo agir, as pessoas mudam. Se o Espírito Santo agir, a nação muda. Mas tem que começar por nós. Nós quem? Nós que já temos o Espírito Santo. Então, por isso é que nós temos que falar de Jesus. Nós temos que falar que Jesus salva. Nós temos que falar que Jesus batiza com o Espírito Santo. Nós temos que ensinar que é o Espírito Santo quem nos consola. É Ele quem nos dá força. É Ele quem nos sustenta. É Ele quem convence o mundo do pecado e do juízo. É o Espírito Santo. Então, quando Jesus disse que ele subiria para que o Espírito Santo pudesse vir, é porque cada um tem a sua obra. O Pai criou, Jesus salvou, o Espírito Santo consola. Amém? Então, cada uma das pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, tem a sua função. E o Espírito Santo, a função dele é o Consolador. É Ele quem está nos preparando para que a próxima festa, que é a chamada Festa das Trombetas, possa acontecer e Ele nos entregar para Jesus. Viu como uma coisa está ligada à outra? Sempre, sempre, sempre. Páscoa, Jesus morreu, ressuscitou em pães asmos, ofereceu a sua ressurreição nas primícias e mandou o Espírito Santo no Pentecostes. Então é o Espírito Santo. O Espírito Santo quem faz a obra. É o Espírito Santo quem vai agir na tua vida se você permitir. Se você deixar. Né? Eu não sei qual dos irmãos assistiu o vídeo que nós gravamos terça passada, que eu falei a respeito de espírito, alma e corpo. Alguém aqui assistiu? O último que foi assistiram? Lá eu expliquei assim, ó, o Espírito Santo age no nosso espírito quando nós permitimos. Ó, nós somos compostos de 3 elementos, espírito, alma e corpo. O teu espírito é o lugar onde o Espírito Santo fala, mas só se você permitir. Então eu dei o exemplo no vídeo assim, compare o teu espírito a uma janela. Se você abrir a janela e permitir que o Espírito Santo entre, ele vai entrar e falar na tua alma. Porque ele não pode falar diretamente na tua alma, porque a tua alma, a minha alma, é pecadora. O nosso pecado está na nossa alma, porque a alma somos nós. Né? Nós somos alma. O corpo é o menos importante. O corpo vai refletir aquilo que nós somos na alma. Se eu sou uma pessoa boa, através do meu corpo, eu vou refletir bondade. Mas se eu sou uma pessoa má na alma, através do corpo, eu só vou fazer coisa ruim. Mas o Espírito Santo só pode agir se a pessoa permitir. Se a pessoa não permitir, ele não é mal educado, ele não vai forçar a entrada. Então, se você abrir, no sentido de dar permissão ao Espírito Santo, ele vai entrar na tua vida. E vai falar na tua alma, e vai mudar a tua alma, e vai refletir essa mudança no teu corpo. Amém, irmãos? Então é o Espírito Santo. É Ele quem nos muda, é Ele quem nos aperfeiçoa, é Ele quem nos consola. É Ele, é o Espírito Santo que está agindo agora, na nossa época, nessa época que é chamada época da graça, ou tempo da igreja, ou tempo dos gentios, porque nós somos gentios, né? Então é o Espírito Santo que está agindo. E um detalhe, irmãos, importante, já que eu falei no tempo dos gentios, lembram que terça passada eu falei para vocês que na festa dos pães asmos e das primícias não podia ter fermento no pão. Lembram? Não podia ter fermento, porque o fermento representa pecado. E como nessa festa das primícias estava representando Jesus, e na festa dos pães asmos também, então não podia ser pão com fermento, porque o fermento é o símbolo do pecado na Bíblia, e Jesus nunca pecou, então esse
esse molho de cevada não podia ser levedado, não podia ser pão com fermento. Mas agora aqui, na festa do Pentecostes, nós lemos no início ali, em Levítico 23, que precisava se apresentar ao Senhor 2 pães, feitos com fermento. Por que que na festa das primícias não podia ter fermento e agora tem que ter fermento? E é 2 pães. Antes era 1 sem fermento, agora é 2 com fermento. Por quê? Porque aqui no Pentecostes representa o início da igreja. E a igreja é constituída pelo povo judeu, porque no início a igreja primitiva, os apóstolos, os discípulos, os primeiros cristãos, eles eram judeus. Então representa os judeus e representa os gentios, que somos nós, ou seja, de outras nações, né? E nós e os judeus somos pecadores. Então por isso esses 2 pães precisavam ser feitos com fermento, para representar que nós somos pecadores. Jesus não, Jesus não é pecador, por isso o pão era sem fermento. Mas para nós, no Pentecostes, então, representando a igreja, pão com fermento, porque tanto nós de outras nações que não é a nação de Israel e também eles, judeus, são pecadores. Então o povo precisava ser feito com fermento, para mostrar que existe pecado. Nós somos pecadores, Jesus não. Então Jesus nunca pecou. Só para encerrar então, lembrando daquilo que eu falei ainda nas outras festas, que Jesus nunca pecou. Por isso que ele ressuscitou. Porque se ele tivesse pecado, ele não teria ressuscitado, a morte o teria vencido. Mas ele ressuscitou porque ele nunca pecou. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Se Jesus tivesse um único pecado, ele não teria ressuscitado. Mas ficou claro então o porquê do fermento, o porquê do não fermento, o porquê do Espírito Santo, lá na travessia do Mar Vermelho e depois na entrega da lei? Amém? Então guarde bem isso, irmãos. Pentecostes não foi só no Novo Testamento, tá? Pentecostes aconteceu no Velho Testamento também, quando Deus entregou a lei para Moisés, que foi a que deu a direção para o povo, que eles começaram a sentir zelo pela palavra de Deus. É claro que pecaram, né? Tanto pecaram que ficaram 40 anos no deserto até morrer o último daquela geração que saiu do Egito. Mas eles começaram a aprender a palavra, a aprender a direção, e é o que acontece conosco hoje. Quando nós recebemos o Espírito Santo, que foi enviado no dia de Pentecostes, quando nasceu a igreja, nós aprendemos a ter zelo pela palavra de Deus e pelo próprio Deus. Amém?